Olá, sou Marcelo Terçanada e vou apresentar o trabalho Os Múltiplos e os Elementos na obra de Joseph Beuys. O alemão Joseph Beuys viveu entre 1921 e 1986 e é considerado um dos artistas mais importantes do pós-guerra. Se o uso de materiais como o feltro e a gordura são presentes nas suas obras mais conhecidas, sendo parte de sua busca pelos processos de cura e de uma autoconstrução enquanto um artista-personagem, nesse trabalho, vamos abordar obras de Beuys que utilizaram alimentos, seja como elemento simbólico, seja como resultado de um processo comunitário, econômico, ambiental. Dos alimentos que a gente pode encontrar nas obras de Beuys, a gente pode citar o mel, o açúcar, o sal, o chocolate, o limão, o chá, margarina, cerveja, azeite, vinho, cereais, alimentos industrializados, entre outros. Esses alimentos são usados de diversas maneiras nas obras, que por sua vez são realizadas nas mais variadas linguagens, como esculturas, instalações, performances, intervenções, fotografias, etc. Pela amplitude e diversidade da produção de Beuys, a minha apresentação vai se focar especialmente nos múltiplos do artista, dos quais a gente pode identificar três grupos de obras. As que utilizam os alimentos como materiais, o mundo dos materiais, as que são resultado de um processo de apropriação de alimentos embalados, encontrados em estabelecimentos comerciais, e, por fim, as obras que são alimentos onde o próprio artista se envolveu no processo de produção. Então, para a gente começar a abordar o tema, eu queria fazer apresentar um pouquinho sobre o que são os múltiplos, em que contexto eles surgiram e como eles se espalharam. No período entre 1962 e 65, Beuys foi um dos integrantes e participantes do Fluxus, né? Ele participou de eventos e concertos desse movimento, que foi liderado pelo Jorge Maciunas e envolveu artistas de diversos países, mobilizando diferentes meios e linguagens em festivais, performances, publicações e outras criações coletivas. Uma forma muito utilizada como obra pelos artistas do Fluxus foi a dos múltiplos, que são obras realizadas com várias cópias e edições com tiragem variada. O uso do termo múltiplo no campo da arte contemporânea é acreditado ao artista Daniel Spoerri, a partir da sua iniciativa chamada Edition Mate, Multiplicação d'Art Transformable, ou Edição Mate Multiplicação de Arte Transformável, em tradução livre. Nessa iniciativa, o Daniel Spoerri tinha o objetivo de produzir pequenas obras de arte tridimensionais, com vários exemplares iguais, e vendê-las a preços mais baixos do que as obras únicas, e com isso tornar a arte mais acessível. Spoerri se inspirou no Marcel Duchamp, que entre 1935 até o final da sua vida, em 68, produziu cópias em pequena escala de suas obras, editando-as juntas em uma caixa intitulada Boîte en Valise. Com a edição Mate, Spoerri editou múltiplos de diversos artistas, como, por exemplo, Man Ray, Lichtenstein ou o próprio Duchamp. Todas as obras editadas pela Mate tinham sempre a mesma tiragem, 100 exemplares, e eram comercializadas pelo mesmo valor, independente do autor ser, na época, um artista famoso ou início de carreira. Com o Fluxus, os múltiplos se difundiram. Entrando, então, nos múltiplos do Beuys, queria ressaltar aqui que, entre 65 e 86, Beuys criou cerca de 600 múltiplos, alguns em edições ilimitadas, outros em tiragem de até 12.000 exemplares. Para Beuys, as edições significavam a possibilidade de chegar a um número maior de pessoas. Eram ideias e memórias permanentes,
pontos de referência, monumentos transportáveis. Na realização dos múltiplos em geral, é importante destacar a figura do editor, que em inglês é chamada de publisher. Pessoa que faz o equivalente à função de um editor na produção de livros, mas aqui transpondo, né, essa função para as tiragens de objetos. Os editores cuidam de supervisionar a produção do múltiplo e ficam responsáveis pela venda e distribuição. No caso do Boyce, os múltiplos sempre foram publicados em colaboração com algum editor. Boyce trabalhou bastante próximo a esses parceiros que cuidavam da edição de suas obras, e alguns múltiplos do artista chegaram a ser propostos pelos editores e desenvolvidos sob a supervisão de Boyce. No caso do Boyce, os múltiplos vão de objetos apropriados a pequenas esculturas, passando por impressos como cartazes e cartões postais. Muitos foram criados para difundir seu conceito ampliado de arte, ou a ideia de escultura social, ou alguma de suas causas estratégicas, dos projetos, iniciativas que ele desenvolvia, como, por exemplo, a Organização pela Democracia Direta, por voto popular, a Fundação para o Renascimento da Agricultura, ou a FIO, a Universidade Livre Internacional. Segundo o curador Antônio da Vossa, apenas na vinculação com a praxis espiritual e política do artista, os múltiplos adquirem sua verdadeira importância. Para Boyce não se tratava de vender obras de arte em maior quantidade, mas sim de dar impulso a uma transformação na arte e na sociedade que, em última instância, se revelava política. Como o primeiro exemplo de um múltiplo de Boyce que utiliza elemento, eu trago o Capri-Battery, que foi editado em 85 e que foi um dos últimos múltiplos que o artista concebeu. E talvez por isso ele sintetize várias das questões que ele trabalhou durante a vida. O Capri-Battery consiste em uma lâmpada ligada por um soquete a um limão siciliano. Esse múltiplo vem dentro de uma caixa de madeira, como a gente está vendo na imagem, e nessa caixa fica impresso algumas informações. A impressão é feita em serigrafia amarela, dialogando aí com o objeto, né? Então, além do nome do artista, o título do trabalho, o nome e o endereço do editor e a data do múltiplo, está também impresso na caixa a frase em alemão: após 1000 horas, troque a bateria. Ao empregar o limão como fonte de energia para a lâmpada, Boyce enfatizou que as formas de energia derivavam da natureza e reafirma a necessidade de encontrar um equilíbrio entre natureza e tecnologia. Eu vou ter que pular uma parte aqui do que eu tinha preparado, por causa do avançar aí do tempo. Então, esses outros trabalhos que eu trouxe aqui, eles são uma derivação do Bomba de Mel, né, obra que o Boyce tinha realizado no documento de Cássio, e aí mais tarde o Boyce vai fazer esses dois múltiplos que ele deu o nome de Give Me Honey, brincando com a expressão Give Me Money. Então, no nome do trabalho é Me Dê Mel, e na expressão que a gente costuma usar é Me Dê Dinheiro. E aí ele vai criar essa analogia entre dinheiro e mel, circulação. Na próxima imagem, tem um outro trabalho também que é derivado do Bomba de Mel, que é esse postal em acrílico chamado Honey's Flowing, que é uma placa transparente de vinil no formato de cartão postal impressa em serigrafia. Aí, outros trabalhos que eu tinha trazido para mostrar é o Economic Value, que ele é proprietário de produtos do supermercado e só assina. E, por último, eu tinha trazido o azeite Fio e o vinho Fio, sendo que Fio é Fio International University, sendo que esses dois últimos trabalhos, o Boyce se envolveu diretamente na produção, né, trabalhando na terra, junto com os produtores, e fazendo esses múltiplos aí
sendo alimentos. Queria deixar aqui o convite para vocês verem o texto completo e também todas as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho, nos anais da ANPAP, né, nesse 30º Encontro Nacional, e agradeço a atenção de vocês.